quem que é essa maluca que tá dizendo que vai me ajudar a construir uma comunidade mais sólida contando histórias, né? Como que essa missão chegou na minha mão? Como eu escolhi essa missão de te ajudar a consolidar a sua comunidade? Fala pessoas, sejam bem-vindos ao Carolcast, onde vai ser uma conversa entre eu e você e eu, só nós dois assim, ó. Para entender um pouco mais como a comunicação, posicionamentos de marketing podem te ajudar a se transformar numa referência e você realmente consolidar a sua academia aí na sua cidade, na sua região, se tornar referência, quem sabe, do Brasil e do mundo, e como que a ferramenta do storytelling vai te ajudar a alcançar tudo isso. Bom, storytelling, para quem não sabe, é contação de história, né? Parece que não tem nada a ver, mas fica comigo que a gente tem muito para aprender sobre essa ferramenta. Ela é extremamente poderosa para o nosso negócio. Quem trabalha com CrossFit e academias em geral sabe que o principal, a coisa mais forte que a gente tem dentro da academia são os relacionamentos. Então, storytelling tem tudo para te ajudar a construir relacionamentos mais profundos, relacionamentos mais duradouros, e vai te tirar desse sufoco, com toda certeza. Eu acho que, para começar a falar disso, nada mais justo do que eu contar a minha história para você saber quem que é essa maluca que tá dizendo que vai me ajudar a construir uma comunidade mais sólida contando histórias, né? Como que essa missão chegou na minha mão? Como eu escolhi essa missão de te ajudar a consolidar a sua comunidade? Bom, começa lá de trás, quando eu tava na escola ainda, com banda de rock, tocando bateria, fazendo shows pela cidade. Eu tava escolhendo a minha formação e eu queria muito ter feito educação física. E eu acho que você, do outro lado, já deve ter escutado isso, né? Que não seria uma profissão com um bom futuro, né? E aí eu fui meio que levemente vetada e não pude fazer educação física nem música, que eram duas coisas que eu queria. E eu acabei optando então pelo design gráfico. Essa foi a minha formação, né? Ao mesmo tempo que eu estudava design gráfico na faculdade, eu continuei com a minha banda de rock. E segura essa informação, porque ela é muito importante, tá? O que tem a ver ela ficar falando que tem banda de rock? A gente vai chegar lá. No finalzinho da minha faculdade, minha banda para lançar disco, segura a informação, a gente ia lançar um disco, eu peguei e fui morar nos Estados Unidos. Fiquei 6 meses em San Diego, na Califórnia, e quando eu cheguei lá, eu fui fazer o caminho da minha escola, né, da minha casa para minha escola, para eu saber, afinal de contas, onde eu ia estar estudando. E aí passei na porta de um lugar muito louco, um galpãozão do piso preto, com um monte de gente maluca correndo com umas bolas, um pedaço de ferro lá. E esse foi o meu primeiro contato com o CrossFit em 2011, na Invictus de San Diego. Foi só na Invictus. Foi muito legal essa experiência, ter conhecido o CrossFit. Eu não tinha a menor ideia que aquele era um lugar de referência no mundo, que o CJ era um dos coaches mais relevantes da época. Enfim, eu só via aquele bando de louco correndo na rua e levantando peso e derrubando barra. E aquilo era muito legal, ver uma turma fazendo atividade junto, coisa que a gente não está acostumado em academias comuns de musculação. E aí, tudo bem, estudei, conheci o CrossFit, muito legal, voltei pra Goiânia, terminei minha faculdade de design gráfico e aí descobri, através de uma amiga, que tinha CrossFit em Goiânia. E comecei a praticar junto com ela, e 6 meses depois eu já estava ajudando a galera com o marketing digital deles. Então, olha lá, desde 2013, meados de 2012 para começo de 2013 eu já estava começando com marketing digital e com CrossFit, tudo junto e misturado. Isso faz com que eu tenha já por volta de 7 a 8 anos nessa área. Muita coisa eu aprendi nesse tempo. E aí, paralelo a isso, eu trabalhava com casamento. Cara, o que tem a ver, né? Você tá aí falando de banda de rock, casamento. Eu quero saber a sua relação com o CrossFit. A gente chega lá. Nesse tempo eu trabalhei muito com casamentos. Eu praticamente não tive finais de semana por anos.
E foi muito legal, foi um aprendizado muito grande pra mim, tanto na parte técnica de filmagem, quanto nessa criação de relacionamentos, né? Cada final de semana com um casal diferente, uma história diferente, aquilo era muito legal e fascinante pra mim. E aí, a minha paixão pelo CrossFit só foi aumentando a cada vez que eu ia percebendo as transformações na vida das pessoas através dessa modalidade maravilhosa. E, nossa, aquilo foi só crescendo dentro de mim, como provavelmente cresce dentro de você, ou já cresceu dentro de você também. E aí eu comecei a perceber que eu consumia um material da CrossFit no YouTube deles, né? Eu adorava assistir os documentários, os vídeos que saíam lá. E eu percebi que a minha galera não gostava de assistir, assim, né? Meus amigos não gostavam de assistir, uns porque não conseguem entender bem o inglês, outros porque não gostavam, não achavam legais aquelas histórias. E eu resolvi mandar um e-mail pra CrossFit falando, olha só, eu acho que a comunicação de vocês está chegando com um pouco de ruído aqui pra gente. Por dois motivos. O primeiro, pela língua, né? Quando a gente fala de inglês no Brasil, a gente ainda tem uma barreira muito grande, principalmente sem legenda, sem nada. É uma barreira que poucos conseguem transpor. E segundo, porque as histórias que vocês estão contando, olha ela, danadinha da história aí. Essas histórias que vocês estão contando não conectam com os brasileiros. Você falar de um ex-combatente de guerra amputado não conecta com o brasileiro. Cadeirantes e essas coisas assim não fazem parte da nossa realidade. Nós não somos um país em guerra. Muitos lugares, muitas pessoas nem respeitam tanto assim os nossos militares, né? Então, tipo, não é uma coisa que você fala pra gente e a gente fica, nossa, fascinado com aquela história como os americanos ficam, né? Então, eu mandei esse e-mail, me coloquei à disposição para ajudar com tradução ou para, quem sabe, enfim, ajudar a direcionar melhor a comunicação aqui. E aí eu fui chamada para trabalhar com eles. Eu recebi um e-mail de volta falando, peraí, vamos conversar, não sei o quê. E os caras demoraram um pouquinho pra me responder, eu ficava mandando e-mail toda semana, cada 2 semanas, sei lá, eu ficava enchendo o saco, perguntando se eles tinham alguma posição, alguma novidade pra me falar. E eles pedindo pra eu esperar. E aí, ao final de 2017, eu recebi uma ligação, fazendo tipo uma entrevista por Skype, né, com videoconferência. E a nossa conversa foi muito legal, muito produtiva. E foi quando eu me tornei oficialmente uma video producer, né? Uma produtora de vídeos da CrossFit HQ. Final de 2017, eu fiz um primeiro vídeo que não foi ao ar, porque ele é só seria um teste, né? Que eles me deram. Esse vídeo não foi ao ar. E aí, logo no início de 2018, eu recebi a missão de acompanhar pela CrossFit HQ o Open de 2018. Então, pra quem já viu, no canal do YouTube da CrossFit tem uma série chamada Vivendo o Open. Essa série foi produzida por mim, filmada, editada, enfim, é uma produção completamente by myself, eu mesma. E foi muito legal ter viajado o Brasil, conhecendo várias comunidades, pessoas incríveis, histórias de superações super legais. E aí a gente percebeu essa conexão, né? A gente começou a ver que um conteúdo em português, de lugares que a gente conhece, pode visitar, gente que tá passando pela mesma situação que a gente, pelo mesmo problema econômico, político, o que quer que seja da época, você vê aquilo acontecendo, motiva muito. O feedback foi muito legal, as pessoas adoraram. E seguimos 2018 na função da HQ. Fiz mais um vídeo chamado CrossFit no Brasil, também tá lá, podem procurar, com o Ricardo Prudente, explicando bastante sobre o movimento da CrossFit Health, né, da CrossFit Saúde. E tivemos ali regionais no Rio, que merece um vídeo só pra ela, porque, meu Deus, o que virou aquela regional com a greve dos caminhões, né? Foi uma loucura e foi muito bonito ver como os caras improvisaram, né? A comunidade realmente se uniu, você teve que adaptar as provas e foi tudo ao vivo, assim. Nossa, foi incrível. Alguns meses depois, estava eu no aviãozinho indo pra Madison,
trabalhar no Games de 2018, que foi outra experiência incrível, que também vai ter um vídeo só sobre isso, porque foram muitos aprendizados por estar trabalhando de perto com o coordenador de mídia geral da CrossFit, junto com o cara todos os dias, da hora que acordava à hora que ia dormir. Me engrandeceu demais a visão e os valores como empresa mesmo, mas também como um movimento de revolução do fitness. Puxa, aquilo foi uma experiência incrível. E aí, de volta do Games, em 2018, com vários projetos engatilhados, vários contratos, vários tudo, a CrossFit faz aquele movimento que você conhece e provavelmente você não gostou muito, né? A maioria das pessoas não curtiu muito a ideia da CrossFit sair das redes sociais e parar de produzir um conteúdo nas redes, né? O conteúdo diário, ele sempre existiu na CrossFit.com, segue existindo, então eles continuaram produzindo diário, mas não no formato de redes sociais, né? E nessa leva, várias pessoas foram demitidas da HQ e meu nomezinho no meio lá, com os meus contratinhos cancelados. Tudo certo, é uma decisão de empresa e isso me fez voltar para os casamentos. E aí, ao voltar para trabalhar com casamentos, eu não consegui mais ter aquele prazer no meu trabalho, sabe? Eu não me encontrei mais naquilo ali e foi muito triste para mim, porque eu trabalhei de 2012 a 2018, começo de 2018, com eventos assim, direto, sem férias, sem nada, todo final de semana com casamento. E, poxa, eu me envolvi muito com aquilo, com várias empresas da cidade, com várias pessoas, vários casais, né? Aquilo realmente fazia parte de mim. E ao voltar para esse mercado e não me ver mais dentro dele, foi um sentimento muito estranho. Foi muito ruim, claro, né? E aí eu dei um passo para trás e tentei perceber por que aquilo não tava legal, por que não tava fluindo, por que eu não tava gostando mais daquilo. E nesse período eu trabalhava para uma produtora só, já não fazia mais freelance para várias. E aí eu percebi, eu demorei, mas eu percebi que eu tinha me viciado em conhecer histórias e me conectar com as pessoas e as suas histórias. Mas, Carol, casamento não tem história? Tem história. O problema é que quando você é só um cinegrafista de casamento, por vezes eu ia pro casamento sem saber sequer o nome do casal. Ou, enfim, a gente acaba não conhecendo a pessoa previamente, a gente já chega no dia da festa, no dia da cerimônia, não dá tempo de conversar, as pessoas estão alegres e ao mesmo tempo nervosas, e aquilo não te dá uma margem para conhecer as pessoas tão a fundo. Você não cria um vínculo tão profundo em algumas horas ali de making off, por exemplo, né? Não dá. Então é muito divertido, é um ambiente que eu amo, mas nossa, eu realmente estava viciada naquilo ali. E foi quando eu me percebi uma contadora de histórias. Porque ligar a câmera e filmar qualquer coisa, eu consigo fazer. Me coloco em qualquer situação, eu vou lá e faço. Foram anos me dedicando à filmagem, estudando e melhorando equipamento e tudo mais. Mas se eu não tenho uma conexão, se eu não tenho uma história, se eu não tô enxergando alguma coisa ali, eu não me conecto com aquilo, eu não tenho prazer nenhum em fazer aquilo e não vejo motivo, não vejo propósito. E aí eu não sei trabalhar assim. Eu tenho essa coisa dentro de mim, essa emoção, essa paixão. Eu falo que eu sou muito romântica com o meu trabalho. Por isso, porque eu preciso me conectar com o que eu tô fazendo. E aí quando dei esse passo pra trás e enxerguei isso, chamei meu chefe, que também é um grandíssimo amigo meu, e falei pra ele, não dá, não consigo, esse ritmo não é pra mim. E aos pouquinhos eu fui terminando de cumprir o que eu já tinha que cumprir de evento e saí de vez e resolvi me dedicar exclusivamente com CrossFit. Então, a parte do casamento já começou a fazer um pouco de sentido, né? Me ajudou a perceber onde tá o meu propósito. Não bastava estar com a câmera na mão, né? Eu preciso ter essa conexão com as pessoas, eu preciso conhecer a história, eu preciso saber, eu quero perguntar, eu quero viver aquilo ali, só ligar e gravar
pra mim já não basta mais, né? Não é o que me preenche. Então, né? Já deu pra entender como isso me trouxe presente pra essa parada de CrossFit. E falando em estado de presença, em estar presente, em 2019, estamos no final de 2019, esse ano, no começo do ano, mais uma vez eu me intrometi, assim como eu mandei um e-mail pra CrossFit e deu muito certo, eu mandei uma mensagem pro Regis Salfeld, ao ver que ele e o Victor Morris estavam em Floripa e iam fazer uma imersão. Eu já acompanho o trabalho deles há algum tempo, né? Ambos trabalharam aqui na Punk CrossFit, que é na mesma cidade onde eu moro. E mandei uma mensagem intrometida também, falando, tipo, cara, vocês vão fazer essa imersão, vocês precisam registrar essa imersão, as pessoas precisam conhecer o que tá rolando aí. E eles falaram, legal, chega mais. Aí eu falei, não, chega mais não, né? Tem um orçamento aqui e tal, meu trabalho, né? E eles falaram, olha, não tava no planejamento, né? Mas o coração e a casa estão abertos para que você venha e fique com a gente, vivencie isso e aprenda muito e tal. E eu pensei, será, né? Será? E não tem como não falar não, né? Pra quem tem essa motivação interna e romântica, assim como eu tenho, não tem como falar não, né? Então, eu comprei minha passagem, peguei minhas coisinhas e fui pro Flow House. Fiquei uma semana lá aprendendo muito e cada vez mais ficava claro na minha cabeça, eu preciso ajudar esses caras, meu Deus, eu tinha que ter feito educação física, eu tinha que fazer parte disso aqui, estudar junto com eles, entregar saúde, ir pro piso preto, receber as pessoas e destruir numa aula. Nossa, aquilo tava muito vibrante dentro de mim, eu pensei, é isso que eu quero, eu vou fazer esse negócio. Eu vou largar tudo, eu vou estudar educação física e tal. E aí eu pensei, será que eu vou mesmo, né? Quase 30 anos nas costas, começar uma faculdade do zero. Poxa, eu incentivo muito as pessoas, né? Se você tem um sonho, vai atrás, eu acho que nunca é tarde e tudo mais. Mas eu não me via muito bem numa sala de aula de novo, com uma molecada lá bem nova, de 17, 18 anos. Eu não sei se era bem aquilo. Nesse momento me surgiu uma dúvida, né? E aí eu falei, não, calma, vamos continuar esse processo aqui. Aí fui convidada a ficar com os meninos mais um tempo lá. E vivi junto com eles a experiência de receber o Dr. Romanov, do Pose Method. Pra quem não conhece o Dr. Romanov, ele é um cientista incrível que descobriu uma técnica de corrida. A técnica da pose. E, nossa, ver aquele cara explicando a técnica, explicando que tudo na vida é relacionamento, inclusive correr, né? Correr é o seu relacionamento com a gravidade. E aí quando ele destrincha isso a fundo, que eu acho que não vem ao caso pra esse vídeo hoje, aquilo era mágico, assim, ouvir ele falar com aquela paixão. E aí os meninos do Flow ali, todos apaixonados naquilo que estavam fazendo, com aquela entrega maravilhosa. E a gente, todo mundo junto dentro de um carro, indo de Floripa pra São Paulo, de carro, com um russo falando inglês. E aí a gente viveu o BCC, o primeiro sancionado da CrossFit no Brasil, que foi, meu Deus, aquilo foi incrível. Eu tive uma experiência nova em traduzir uma pessoa numa arena, que eu nunca tinha feito aquilo. Nossa, são tantas experiências que vão somando e vai tudo fazer sentido. Segura, calma. A gente viveu a parada do BCC e aí eu voltei pra casa, né? E eu pensei, meu Deus, eu preciso entrar pra esse negócio, eu preciso pegar esse CrossFit e fazer todo mundo enxergar esse CrossFit massa, esse CrossFit saúde, que é pra todo mundo, que eu, cada vez mais que eu viajo, vejo que ele existe, que ele é real e que poucas pessoas sabem que ele tá ali, sabe que ele tá a poucos passos delas e que aquilo pode realmente salvar uma vida ou várias vidas, né? E aí eu comecei a ficar aficionada nessa parada de como eu vou conseguir, com a minha expertise, ajudar esse pessoal, né? Bom, a resposta mais óbvia é registrar, né? Eu vou começar a filmar, eu vou começar a fotografar e gerar material para essas pessoas começarem a postar. Só que ao fazer isso e ao ter contas
de marketing digital, né? Contas de Instagram para gerenciar e viajando muito, cada dia numa cidade, cada conta numa cidade, eu fui percebendo duas coisas. Dentro da minha responsabilidade, isso não estava saudável. Eu não estava entregando o meu melhor. Isso é muito ruim de assumir. Que eu falhei demais nessa parte, nesse momento da minha vida. Eu não consegui, né? Dar o meu melhor, ser o melhor suporte que essas academias precisavam. Dou muito valor no trabalho, esse é um dos meus valores. E acho que isso me doeu muito, mas me fez crescer muito, né? E a segunda coisa que eu percebi nessa situação é que as academias colocam muito a responsabilidade da venda na mão do marketing. E esse marketing é sempre uma pessoa de fora, né? As pessoas, os donos sempre olham para o marketing como uma agência, como uma coisa de fora. Alguém que tá lá fora que vem para me ajudar. Alguém que tá lá fora que vem resolver o meu problema. E aí quando eu entrava para entender um pouco mais da empresa, para conseguir ajudar, eu vi que tinha um desalinhamento muito grande entre atendimento, piso preto, administração e comunicação. E que a minha pontinha de marketing eu até poderia solucionar, mas na hora que eu atraio a pessoa e ela chega aqui, ela dá de cara na parede, não adianta nada. Só que os meus números, na maioria das vezes, eram medidos por isso, né? Quantas pessoas você trouxe para a academia, quantas matrículas foram feitas nesse período do seu contrato. E aí, aquilo foi me dando um pânico e foi dando problema, e aí a gente largou tudo. Alguns clientes vieram e cancelaram, outros eu fui lá e cancelei. E larguei todos os meus clientes de marketing digital, todos. E eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender onde foi que eu errei. E aí eu percebi que não ser parte da comunidade não me permite alinhar a comunicação, né? Eu preciso ser parte daquela comunidade para eu comunicar direito. É a mesma coisa que você passar a sua conta de marketing para uma agência onde ninguém faz crossfit. Eles vão escrever besteira. Eles vão escrever coisas que na cabeça deles eles acharam na internet, mas a gente que pratica olha para aquilo e fala, não fez sentido. E era quase isso, eu até entendo, eu até, sei lá, li o Level 1 algumas vezes, eu pratico há muitos anos, eu conheci a prática de várias formas diferentes, né, com vários estilos diferentes de aula, mas eu não sabia a cara das pessoas, da comunidade. E aí eu percebi mais uma vez que o problema eram as conexões. Eu tava tentando ajudar todo mundo na minha empolgação, na minha paixão pela parada, e eu tava deixando de lado a conexão de novo. A vontade era muito grande, então era aquela energia que não tava sendo bem direcionada, né? E foi muito importante esse momento. E aí eu comecei a perceber que eu tenho muito para agregar nessas outras áreas, com toda essa experiência em comunicação e toda essa experiência de chão mesmo, de conhecer, de rodar, de estudar muito, que a gente tem que alinhar toda a comunicação da academia, desde do marketing digital, né, das redes sociais, que são as ferramentas mais importantes hoje, né, com melhor custo-benefício, e a gente precisa arrumar as próximas etapas, né? Então a gente mostra bem a academia, mas a gente tem que melhorar o atendimento, a gente tem que melhorar a conversão, a gente tem que melhorar a recepção das pessoas na academia, não só a recepção em si, né? Aquela secretária que fica ali, mas a recepção que um professor tem com seus alunos, que ele tem na sala de aula, que ele tem para um aluno experimental. Me veio essa percepção, né? Foi um estudo onde eu vi que eu posso contribuir para essa comunicação toda, né? Essa comunicação toda. E aí, vocês me ouviram falar 2 vezes que eu me perdi justamente nas conexões. E aí eu fui a fundo nessa parada de storytelling, né? Eu já sabia que eu era uma contadora de histórias, eu já me vendia dessa forma, eu sou uma storyteller,
porque storytelling é a ferramenta mais importante hoje dentro das redes sociais, que é a ferramenta de marketing mais importante. E aí eu assumi essa parada pra mim, entrei de cabeça, estudo muito esse lance do storytelling e das conexões, do poder que essas conexões têm. Carol, você falou da sua banda e até agora nada, né? Tô com essa porcaria na cabeça, não tô nem ouvindo o que você tá falando. Pois é, lá atrás, hoje eu vejo que tudo que eu fiz na minha vida me trouxe pra isso e somou pra isso, né? Ter uma banda independente autoral no Brasil é muito cuidar dos seus relacionamentos, das suas conexões. E eu, sem saber, comecei a trabalhar com marketing digital e comunicação alinhada com a minha banda, né? Não era uma coisa profissional e estudada na época, isso lá em 2010, 2011, mas a gente preocupava com uma comunicação alinhada, a gente preocupava em ter um site que comunicasse com o disco, que comunicasse com as nossas roupas, que comunicasse com a nossa postura de show, a gente ensaiava tudo isso. E não era porque tinha que ser ensaiado porque era falso. Tinha que ser ensaiado para que a gente não, em momento nenhum, deixasse dúvida de que aquilo era verdadeiro. Então, olhando para trás e vendo tudo que a gente fez na intuição aquela vez, eu vejo que faz muito sentido com toda a teoria e prática que eu tenho de hoje. Então, são os 3 pontos de conexão mais importantes que eu tive na minha vida e que me trouxeram até aqui para ajudar você a gerar conexões mais profundas e mais duradouras dentro do seu box, para você se tornar uma referência, para você ter essa comunidade sólida e durar aí anos e anos e anos, realmente mudando a vida dessas pessoas e, como empresa, trabalhando mais tranquilo, trabalhando sem grandes fluxos, sem grandes evasões, sem aquela vai e volta, sai e entra, e se tornando uma referência naquilo ali. Uma referência de comunidade, uma referência dessa construção das conexões profundas, né? Então, lá de trás, a minha conexão com uma banda e o cuidado minucioso que a gente tinha com a nossa imagem, tanto no palco, quanto no disco, quanto no site, quanto no release, né? Tudo era muito coeso, tudo muito coerente. Depois com os casamentos, onde era uma coisa muito incrível contar as histórias daquelas pessoas. E quando eu voltei para esse mundo fazendo só o freelance, fazendo só a câmera, eu percebi que sem conexões nada faz sentido. Então, as conexões, elas são muito importantes na minha vida e eu acredito que elas são o grande diferencial no marketing hoje em dia. É por isso que rede social tá tão em alta, o marketing digital tá tão em alta, justamente porque cria esse vínculo, cria essas conexões. E aí, toda a minha história com a empresa CrossFit, que a gente vai entrar mais a fundo em outro momento, não vem ao caso agora, mas de realmente entender que o diferencial disso tudo não é só programação, não é só um bom air squat, né? As conexões são o grande diferencial, as conexões que fazem, né, isso ser tão diferente. O que é? Toda vez que você pergunta pra alguém o que é que o CrossFit tem de tão diferente, a resposta é sempre a mesma, é a comunidade. E comunidade é só uma palavra diferente que a gente usa para falar das conexões que são criadas dentro da academia. Então, as amizades, os laços te motivam mais a treinar. Você, tendo essa conexão com as pessoas da sua academia, você tende a replicar e repetir aquelas atitudes. Então, se tá todo mundo indo bem, treinando diariamente, eu vou querer treinar diariamente. Se tá todo mundo fazendo dieta, eu vou querer comer bem também. Se tá todo mundo falando de saúde, eu quero entender mais de saúde. E por isso é muito importante que você tenha a sua comunicação extremamente alinhada, porque você que tá dando rumo para essas coisas, para essas conexões acontecerem. Então, se você dá um rumo para essa galera sair correndo e de repente cair num penhasco, talvez não seja o melhor rumo para você direcionar a galera. Então, alinhe a sua comunicação para dar uma boa direção para sua estrada e que ela leve a algum lugar. E mesmo que esse lugar nunca chegue, né? Que essas pessoas estejam juntas nesse caminho, junto com você, sabe? Com aquilo que você acredita, que você traz, que você propõe. Então,
É daí que vem o meu propósito, é de toda essa história, é de ter tido uma banda, é de ter trabalhado com casamento, é de ter morado nos Estados Unidos por 6 meses, conhecido o CrossFit e dessa vontade, essa paixão de pertencer a essa revolução e finalmente me encontrar nesse mundo como uma pessoa para estender o braço para você e falar: vamos melhorar essa comunicação, vamos melhorar o seu relacionamento com a sua comunidade e também ampliar a sua comunidade, por que não, né? É importante isso também, atingir mais pessoas, parar de brigar pelo aluno do outro, por promoção, por não sei o que lá e tal. Então, essa é a minha história, ou um grandíssimo de um resumo. Eu sou uma pessoa que fala muito, então esse foi o máximo que eu consegui resumir. A minha vida de ali meados de 2008 até agora, então os 11 anos da minha vida eu resumi nesse vídeo pra vocês. E reforçar, deixar muito claro que é um desejo, é uma paixão, é uma coisa realmente de dentro, mas com muito estudo, muito conhecimento de causa também, né? Muita experiência nessa parada. Então é isso, essa é a minha história. Pra quem não me conhecia e tava pensando quem que essa louca é pra ficar falando de marketing, storytelling e crossfit tudo junto, misturado num bolo doido só, agora você sabe de onde eu vim, como toda a minha experiência soma pra esse desejo de querer ajudar a comunidade. Então, esse é o primeiro Carolcast, seja muito bem-vindo, você que chegou até aqui nesse final. Deve estar longo pra caramba esse vídeo, mas é muito importante que você me conheça pra que a gente tenha uma conexão, né? E pra que a gente comece a desenvolver aí, ó, esse nosso relacionamento e começar a contar essa história. Muito obrigada, nos vemos no próximo Carolcast, onde eu vou ficar mais um pouco falando de frente pra essa câmera com você. Obrigada, a gente vai melhorar sempre.